Um abraço pra você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Pra quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 21 de maio. Olha, neste conteúdo de agora, claro, vamos trazer informações que a gente não gostaria de trazer e vamos tentar entender tudo o que aconteceu no dia de hoje em relação ao Wendel. Não será reforço do Botafogo para essa temporada. Estava tudo certo, o Wendel, principal reforço do Botafogo esse ano, já estava no Rio de Janeiro, prestes a se apresentar ao Botafogo, e temos muitas coisas para conversar. Quem é o culpado? Será que o Botafogo é o culpado? Será que o Botafogo é o menos culpado? O que aconteceu de fato para o Wendel não poder vestir a camisa do Botafogo? Vamos atualizar tudo, vamos entender tudo. O Wendel se pronunciou também, o Botafogo soltou nota oficial. Na primeira parte do vídeo eu vou trazer tudo o que foi acontecendo e na segunda parte a gente tenta analisar, a gente tenta dar as nossas opiniões, eu aqui, vocês nos comentários. Tudo isso agora, eu peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, vamos embora. Como eu disse, na primeira parte do vídeo eu vou trazer tudo o que aconteceu em relação ao Wendel. E na segunda eu vou tentar dar minha opinião, o que eu achei disso tudo, quem é o culpado, será que tem culpado nisso? Enfim, o Botafogo é o culpado, enfim, vamos conversar sobre isso que está acontecendo. Primeiro, informação, eu vou trazer da maneira que foi acontecendo, na ordem, tá bom? Para vocês entenderem tudo. Primeiro, surgiu uma informação do portal Esporte Express e do Vene Casagrande de que o Zenit e o Botafogo teriam rompido o acordo entre o Wendel, a equipe do Zenit, com a equipe do Botafogo, tá? E ele vai ficar na Rússia. Primeiro, essa informação nesse portal dizia que o Botafogo estava com problemas financeiros, a Eagle, o John Textor, e isso impediram ali o acordo de acontecer, tá bom? Essa foi a primeira informação. Aí logo em seguida tivemos ali a nota oficial do Botafogo comunicando realmente que o Wendel não seria reforço do Botafogo, e essa nota do Botafogo dizendo que são questões geopolíticas, tá bom? Vamos aqui a nota oficial do Botafogo, que foi o seguinte, ó. O Botafogo comunica, em comum acordo com o Zenit, firmou o término do contrato com o volante Wendel, que estava acertado para se apresentar ao clube na janela de transferências do meio do ano, por questões geopolíticas. O negócio não poderá ser concluído. Proprietários do clube russo foram incluídos na lista de sanções internacionais, o que impede, por lei dos Estados Unidos, qualquer transação com a equipe, especialmente considerando que o John Textor, acionista majoritário da SAF, é cidadão norte-americano. O Botafogo agradece ao Zenit pelo profissionalismo e pela postura respeitosa durante todo o processo de negociação, mesmo diante de um cenário complexo e fora do controle de ambas as partes. O clube russo sempre manteve uma condução transparente e colaborativa, o que reforça sua grandeza. Ao Wendel, o clube expressa sua gratidão pela postura exemplar e vontade de vestir a camisa gloriosa, desejando sucesso na continuidade da carreira. O Botafogo segue atuante no mercado em busca de reforços para a próxima janela de transferências e sequência da temporada 2025. Então, gente, essa foi a nota oficial do Botafogo, deixando aqui claro que foi um comum acordo entre ambas as partes, tanto o Botafogo quanto a equipe do Zenit. Você vai perguntar, mas já não tinha um contrato assinado? Era um pré-contrato.
O Wendel tinha um pré-contrato com o Botafogo. O que isso quer dizer? Quando você assina um pré-contrato, você pode quebrar ele se for em comum acordo. E a nota oficial do Botafogo deixa claro que foi em comum acordo porque ambas as partes, nem o Botafogo, nem a equipe do Zenit, tem culpa nesse momento. Por quê? Eles estão na lista, é tudo que envolve Estados Unidos, Rússia, estão proibidos, né, de fazerem negócios ali. Os russos ficam proibidos de receber. E o John Textor, a Eagle, tudo que envolve o Botafogo é dos Estados Unidos. Então, nesse momento, Estados Unidos e Rússia estão impedidos. Mas por que o Wendel veio? Por que o Arthur veio para o Botafogo? O Botafogo conseguiu trazer o Arthur. Porque quando o Botafogo trouxe o Arthur, os proprietários aqui, os russos do Zenit, não estavam nessa lista. Ou pelo menos não estavam sabendo. Então vamos continuar aqui para depois a gente dar opinião, a gente vai concluindo tudo com calma, mas só para deixar vocês entendendo essas situações, porque vai rolar pergunta, eu tenho certeza também. Mas o Botafogo trouxe o Arthur. Mas quando o Botafogo trouxe o Arthur, os russos do Zenit não estavam nessa lista de sanção. Então, na época, deu para trazer o Arthur e o Wendel chegaria agora. Mas agora eles estão na lista e isso seria complicado na questão do Wendel. Então, continuando, depois dessa nota oficial do Botafogo, aí tivemos algumas informações. Primeiro, do Globo. Aí o Globo estava dizendo que o cancelamento desse contrato aconteceu porque o Botafogo estava devendo o Zenit em relação ao Arthur, o Botafogo não estava pagando o Arthur, e isso acabou deixando os russos irritados, por isso que eles não iam negociar o Wendel. Essa informação do Globo, tá? Prestem atenção na fonte, aí vocês vão deduzindo também quem vocês podem confiar, em quem vocês não podem confiar. O Globo dizendo isso. Depois, cara, o Botafogo, né? Como eu disse, os proprietários russos nessa lista de sanção, isso impede qualquer negociação por questões geopolíticas. O Botafogo deixando claro que o Botafogo, os russos, eles podem pagar, mas eles não podem receber. Então, cara, em relação a essa guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, os Estados Unidos ele não pode fazer negócio com os russos. Então, por exemplo, se o Wendel viesse, os russos não poderiam receber do Botafogo. O Wendel ficaria aqui como uma dívida, entre aspas, de graça, né? Então, por isso que também acabou essa situação acontecendo. Depois tivemos informações importantes. O presidente do conselho do Zenit, o Alexander Medvedev, ele confirmou ao site Sports Express que realmente não tem mais negócio com o Botafogo, garantiu que o Wendel continua na Rússia e que não deve nada ao Botafogo. Por quê? É o que eu acabei de falar. Ele tinha um pré-contrato assinado e isso foi quebrado em comum acordo em ambas as partes. Então, o Alexander Medvedev, o presidente do conselho do Zenit, dizendo ao site Sports Express que realmente o Wendel não vem e que a equipe russa, por essa quebra de contrato, não deve nada ao Botafogo, porque foi em comum acordo, então esse rompimento, eles não devem nada pra gente. Aí, quero deixar bem claro para vocês aqui, não foi o presidente do Conselho do Zenit que falou, foi o portal. Segundo o portal Sport Express, o Zenit ainda deve uma parcela ao Botafogo do Luiz Henrique, lembrando que eles compraram em 3 parcelas, totalizando ali 33 milhões de euros essa negociação. O Zenit já pagou 2, falta uma que será paga entre junho e julho. Lembrando que esse dinheiro vai para o Lyon, vai para ajudar o Lyon, tá? Deixando claro, o dinheiro do Luiz Henrique está indo para o Lyon, para ajudar o Lyon. O Zenit já pagou 2 parcelas, falta uma que vai ser paga em junho e julho. E esse portal, ele continua dizendo que o Botafogo quitou a dívida com o Arthur, que o Botafogo já pagou os 10 milhões de euros que deve para o Arthur em relação ao Zenit. Eu não acredito muito nessa informação porque o John Textor, ele não é de pagar à vista. Eu acho que o John Textor não pagou o Arthur à vista. Eu acho que o portal, ele pode ter se confundido. O que eu acho que aconteceu? Eu acho que o Botafogo foi pagar uma parcela do Arthur e descobriram que os russos estavam nessa lista de sanção. Lembrando que essa sanção aconteceu agora, tá? Esses russos entraram na lista agora.
Então acho que o Botafogo foi pagar uma parcela do Arthur, ó, e descobriu que os russos estão na lista, não tem como pagar. Lembrando que os russos, eles não têm como receber, eles só têm como pagar. Por exemplo, o Luiz Henrique, eles estão pagando. Por que eles estão pagando? Porque pode. É confuso, porque eu acho que eles não podem receber, eles também não deveriam poder pagar, né? Mas é confuso mesmo. Os russos, essa proibição, tudo que envolve Rússia e Estados Unidos, os russos, eles podem pagar o John Textor, só que eles não podem receber. É confuso, eu acho que não poderia os dois, mas tudo bem. Então, eu acho que quando o Botafogo foi pagar uma parcela do Arthur, o Botafogo descobriu que eles estavam proibidos de receber e acabou resvalando na situação do Wendel. Por isso que o Wendel não vai vir. Então, cara, eu acho que esse portal se confundiu. O portal Sport Express está dizendo que o Botafogo já quitou, o Botafogo não deve nada do Arthur, mas eu não acredito nessas informações porque o John Textor não pagaria o Arthur à vista, o Botafogo não tem essa forma de trabalhar. O Botafogo, na maioria dos reforços, o Botafogo sempre paga parcelado, então não acho que o portal acabou se confundindo. Falando do Wendel, ele se pronunciou. Ele falou que ele lamenta tudo isso. Ele falou que foi surpreendido com a informação porque ele já estava no Rio de Janeiro, prestes a se apresentar, estava focado, acreditou no projeto do Botafogo, mas disse que essa questão de desfazer o negócio, ele não tem participação, né? Até porque o jogador não tem culpa, gente. Assim, então ele deixa claro aqui, eu acho que o Wendel, ele nem precisava se preocupar com isso, porque a gente tem certeza absoluta que o jogador é o menos culpado, né? Porque o jogador, nessas questões de contratos, de acertos, o jogador não tem culpa, né? Então ele fez questão aí de soltar uma nota dizendo que estava focado, já estava no Rio, acreditou no projeto do Botafogo, sonhava com seleção brasileira, lamentou, disse que foi surpreendido com essa informação, mas eu acho que o Wendel nem deveria se preocupar com isso, porque o menos culpado aqui, com certeza, é o atleta. Aí uma informação importante do Globo, do Diogo Dantas. Não sei se eu acredito, porque é o Diogo Dantas. Mas tudo bem, ele trouxe a informação de que a lesão do Wendel é uma lesão mais grave do que todo mundo imaginava. Ele não ia jogar o Mundial. O Wendel estaria de fora do Mundial por conta da lesão na coxa direita. Mas isso, segundo a matéria, não tem nada a ver com rompimento de contrato, tá bom? Mas deixando claro aqui, uma informação importante é que se ele viesse para o Botafogo, ele não ia jogar no mês de junho, ou seja, o Wendel estaria fora da Copa do Mundo de Clubes, mas eu acho que isso aqui seria o de menos nesse momento. O Wendel, o principal reforço do Botafogo, seria o principal reforço nessa temporada. A Copa do Mundo de Clubes é importante? Sim, mas o mais importante seria ter o Wendel aqui por bastante tempo. Então, eu acho que essa questão da lesão não tem nada a ver, porque o Botafogo sabe que mesmo ele lesionado, ele seria importante para o Botafogo para o futuro. Então, não vejo a questão da lesão implicando nessa situação. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Aí eu vou dar minha opinião com calma, o que eu achei disso tudo. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários também. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, pra gente poder dar as nossas opiniões, mas antes peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Primeiro, temos que atualizar algumas situações aqui pra dar nossas opiniões. Como é que fica a situação do Arthur? Cara, como eu disse, eu acho que o Arthur, o Botafogo ainda deve parcelas. Como os russos estão proibidos de receber, vai ficar ali como uma dívida, mas lembrando também que os russos, eles não podem acionar a FIFA. Então não tem um risco do Botafogo sofrer um transfer ban, nada disso. Até porque os russos sabem que o Botafogo não está pagando o Arthur, porque não tem como. Está impossibilitado de pagar. Não é que o Botafogo não tem dinheiro. O Botafogo quer pagar. O Botafogo queria o Wendel. Só que os russos não podem receber. Eles só podem pagar. A questão do Luiz Henrique, falta uma parcela. Eles estão pagando direitinho. Essa última parcela vai ser paga em junho e julho. Esse dinheiro está indo para o Lyon, repito. Fazendo um resumo aqui, né? Vendemos o Pantera Negra.
o dinheiro tá indo para ajudar o Lyon, trouxemos o Arthur e ficamos sem o nosso craque aí, o Wendel. Esse é o resumo. Cara, então esses são os pontos, cara. O Botafogo tem culpa? Cara, na minha opinião, analisando friamente, nenhuma. Qual a culpa do Botafogo nisso? O Botafogo quer pagar o Arthur? Quer. Mas o Botafogo pode pagar o Arthur? Não, porque os russos estão proibidos de receber. O Botafogo queria o Wendel? Queria. O acordo já estava firmado? Sim. Por que o Wendel não está vindo? Porque os russos não podem receber. Os russos não recebendo, eles não vão mandar o Wendel. Como é que eles vão mandar o Wendel e vão ficar sem receber? Eles não são bobos. Então, cara, qual a culpa do Botafogo nisso? O Botafogo deveria ser mais firme, teria que trazer ele na marra. Cara, como você faz isso? Não tem como. Tinha um pré-contrato assinado ali que poderia ser quebrado como foi em comum acordo. Então, assim, cara, eu não vejo o Botafogo sendo culpado nisso. Eu não sei se o Zenit, os russos, têm culpa nisso. Acho que também não. É uma coisa que aconteceu. Acho que todo mundo ali foi pego de surpresa com o nome deles na lista dessa situação aí de Rússia e Estados Unidos. Mas teria que haver outra forma de pagar o Wendel. Porque o Botafogo, sei lá, manda o Wendel rescindir o contrato, traz ele, depois paga os russos. Sei lá, bota no nome de outra pessoa. Cara, aí eu não sei. Aí não é a minha área. Eu não sei se teria outra forma do Botafogo pagar os russos sem ser o John Textor por ser americano, não sei. Então realmente eu não vejo essa questão de essa quebra de contrato, porque o Wendel, ele assinaria o contrato definitivo agora e o Botafogo começaria a pagar o Wendel. E o Botafogo não vai poder pagar o Wendel porque eles estão impossibilitados de receber. Segundo ponto, não jogaria o Mundial. Cara, mas ele seria nosso, né? O Botafogo não joga só o Mundial, tem várias outras competições. O Wendel ficaria aqui bastante tempo. Então, cara, vai ser difícil o Botafogo encontrar um outro jogador com as características do Wendel. Eu acho o Wendel craque, principalmente aqui para o futebol brasileiro. E um detalhe, só vou dar 2 exemplos aqui. Se o Flamengo quiser contratar o Wendel e se o Palmeiras quiser contratar o Wendel, eles podem. Mas por quê? Eles não estão impossibilitados de receber? Porque no Flamengo e no Palmeiras não tem americano. O problema é Rússia e Estados Unidos. E o John Textor é americano. Então, tudo que envolve o Botafogo é Estados Unidos. Então, deixando claro, por exemplo, se o Flamengo fizer a proposta, se o Palmeiras fizer a proposta, eles podem pegar o Wendel. Porque aí os russos podem receber, porque não tem americano envolvido nessa questão. Será que corre o risco do Wendel parar no Flamengo? Será que o Flamengo tem dinheiro? Será que essa posição no meio-campo do Flamengo é carente? Será que o Palmeiras está disposto a investir? Será que o Wendel pode acabar parando no Flamengo? Será que o Wendel pode acabar parando no Palmeiras? Não sabemos, tá? Então, cara, agora é arrumar alguém aí melhor. O Botafogo pegar esse dinheiro que gastaria no Wendel, tentar encontrar o jogador ali, talvez até melhor do que ele, e é isso que a gente espera. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, obrigado sempre pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom restinho de quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, tô de volta, nosso pré-jogo de Botafogo e Capital DF, e eu vou fazer live amanhã, 4 horas da tarde, quinta-feira, aí a gente conversa com mais calma sobre isso tudo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.